passe o pão naquele molinho que ficou na porcelana, na louça, no alumínio, no barro. Aproveite ao máximo. Família é prato que, quando se acaba, nunca mais se repete. Olá, eu sou a Aline Viana e você está no meu canal Feira Literária. E com esse trecho eu inicio o meu vídeo sobre o livro O Arroz de Palma, de Francisco Azevedo. Essa é a minha edição do livro O Arroz de Palma, do escritor carioca e ex-diplomata Francisco Azevedo. Essa edição, que é a 13ª, é uma edição comemorativa dos 50 mil exemplares vendidos, tem 362 páginas e foi publicado no ano de 2015 pela editora Record. O livro foi lançado no ano de 2008 e marca a estreia do Francisco Azevedo como romancista. Antes de publicar o livro, o autor já havia escrito poemas, peças de teatro e roteiros cinematográficos e publicitários. Na capa do meu livro vem escrito a história que conquistou milhares de leitores em todo o mundo. E aqui no final vem algumas fotos de edições estrangeiras de O Arroz de Palma. E aí tem capa da edição alemã, da norte-americana, da edição francesa, holandesa, italiana, da versão espanhola, portuguesa, enfim. O livro foi traduzido para vários países e em alguns deles ele recebeu um título um pouquinho diferente, como por exemplo nos Estados Unidos, que ele recebeu o título de Era uma Vez no Rio, ou na França, em que ele recebeu o título de A Receita Mágica da Tia Palma. Bom, eu resolvi comprar o Arroz de Palma porque eu já tinha escutado várias pessoas, principalmente mulheres, tecerem críticas elogiosas sobre o livro. Mas eu não sabia exatamente o que esperar, eu não sabia se era um romance, se era um livro que girava em torno de assuntos culinários, também não sabia se a leitura dele era muito fluida, enfim. E eu também não entendia qual que era o significado do título, O Arroz de Palma. Fora de contexto, eu não entendia absolutamente nada. Eu ficava pensando se o arroz de palma seria uma espécie de receita, tipo o arroz de pato. Ou eu ficava pensando se Palma seria a cidade da qual o arroz proviesse, como Palma de Mallorca, na Espanha, ou ainda o município de Palma, em Minas Gerais. Mas logo nas primeiras páginas do livro eu já pude perceber que as minhas conjecturas estavam absolutamente equivocadas. O Palma é uma referência ao nome próprio da tia do protagonista e narrador Antônio, a portuguesa Tia Palma, que veio de Portugal, mais precisamente da cidade de Viana do Castelo, acompanhada do seu irmão, José Custódio, e da sua cunhada, Maria Romana, que são os pais de Antônio. E o arroz do título nada mais é do que o presente de casamento que a Tia Palma deu ao seu irmão e à sua cunhada quando eles se casaram em 11 de julho de 1908, lá na cidade de Viana do Castelo. Foi, sem sombra de dúvidas, um presente inusitado, mas ao mesmo tempo um presente carregado de carinho e simbolismo. No dia do casamento, a Palma colheu grão por grão todo o arroz que havia sido jogado pelos convidados sobre os noivos José Custódio e Maria Romana. Ela colheu todos eles e aí isso resultou num presente de 12 quilos aferidos na balança. Ao longo do romance, o arroz, que na cerimônia de casamento representa os votos de prosperidade e fertilidade que os convidados dirigem aos nubentes, revela-se muito mais do que um símbolo. Durante toda a história familiar dos portugueses José Custódio e Maria Romana, como eu falei, pais do protagonista e narrador, o arroz se revela algo abençoado, sagrado, milagroso e, ao mesmo tempo, misterioso e polêmico, a ponto de levar ao seguinte questionamento: seria o arroz um castigo ou uma maldição? Ao longo dessas 362 páginas, nós podemos acompanhar, sob o ponto de vista de Antônio, a sua história familiar numa janela de 100 anos, que começa com o casamento de seus pais em 11 de julho de 1908 e termina com a festa de comemoração dos 100 anos desse casamento em 11 de julho de 2008. E aqui eu fiquei pensando se esse e outros detalhes do livro não seriam resultado de uma influência da obra 100 Anos de Solidão, do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, sobre a história criada por Francisco Azevedo. Porque em 100 Anos de Solidão,
obra, aliás, a respeito da qual eu já gravei um vídeo de resenha, mas no meu outro canal do YouTube, o canal do meu blog, Beleza Tem a Ver, nós também encontramos uma narrativa sobre 100 anos da história de uma família, a família dos Buendia. Além disso, o patriarca da família Buendia, de 100 anos de solidão, se chama José Arcádio, enquanto o de Arroz de Palma se chama José Custódio. Eu achei uma grande semelhança fonética entre os nomes. E em O Arroz de Palma a gente vê certa dose de realismo fantástico, que é uma característica muito marcante de 100 anos de solidão. No romance brasileiro, o realismo fantástico é marcado pelo arroz colhido pela tia Palma e dado de presente a José Custódio e Maria Romana. E esse arroz, além de durar por 100 anos sem se deteriorar, ele possui algumas propriedades, alguns efeitos mágicos. E eu acho que esse meu palpite tem bastante fundamento, porque alguns anos depois de lançar O Arroz de Palma, o Francisco Azevedo lançou seu segundo romance, que se chama Doce Gabito. E nessa obra, Doce Gabito, o Gabriel Garcia Marques é o protagonista. Logo se vê, portanto, que o escritor colombiano exerceu, assim, grande influência sobre o carioca. Bom, em relação à estrutura do livro, O Arroz de Palma é dividido em capítulos não numerados e relativamente curtos. E a história do livro é narrada em primeira pessoa sob a perspectiva de Antônio. É como se fosse um diário ou uma narrativa das memórias de Antônio, que, aos 88 anos de idade, relembra a trajetória de sua família ao longo de um século. Ele próprio já deixa bem clara a parcialidade e a pessoalidade de tudo que é contado nas páginas do livro, porque a narrativa é feita por uma pessoa já idosa, que assume as suas falhas de memória e que deixa bem claro o seu particular ponto de vista sobre os fatos narrados. Ao final do livro, há um calendário em que há a disposição cronológica dos fatos mais marcantes que se sucederam na história dessa família ao longo desses 100 anos. Então, começando em 11 de julho de 2008, com o casamento de José Custódio e Maria Romana, terminando em 2008 com a celebração desses 100 anos de casamento. Então, se ao longo da leitura você, por acaso, se perder com a cronologia de algum fato, aí você pode recorrer a esse calendário, que eu só fui descobrir mesmo depois que eu acabei de ler o livro, porque ele fica bem no finalzinho. A leitura é bastante fluida e algo que se destaca no livro é o fato de ele possuir uma linguagem muito poética e muito ilustrativa. Quem, assim como eu, gosta da língua portuguesa e dos jogos de linguagem que a nossa língua oferece, vai gostar de se envolver linguisticamente com O Arroz de Palma. É fato que eu encontrei alguns deslizes gramaticais durante a leitura, deslizes esses que, no meu ponto de vista, não deveriam passar ilesos diante do olhar de um revisor, como, por exemplo, em alguma página do livro, a palavra despensa, que se refere ao cômodo da casa, estava escrita com a letra I, dispensa. Porém, nada muito frequente, nem tão grave assim. O Arroz de Palma é uma história sobre amor, romance, relações familiares, temperos e destemperos de família, raízes e tradições. É uma leitura leve e eu recomendo, seja pelo prazer da leitura, seja pela oportunidade de conhecer uma história escrita por um autor brasileiro que conquistou milhares de prateleiras no mundo todo. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau!